Hein? Está escrito para sustentação oral, doutor Hugo Viol Faria. Indago do desembargador Anacleto Rodrigues se concede a palavra para o ilustre advogado ou não. Pode sim, excelência. Senhor presidente, desculpa de novo um palpite, doutor aí, nossa, hoje eu estou vendo que eu estou palpiteando demais aqui. Doutor Hugo, parece que a sugestão de voto do relator é no sentido de anular a sentença. Em sendo anulada a sentença, nós não vamos ficar aqui discutindo se houve ou não houve delito, se ele foi condenado ou não foi condenado. Então, não sei se Vossa Excelência talvez gostaria de substituir, não sei se é caso... Doutor Maurício, um esclarecimento. A sentença de primeira instância julgou extinta a punibilidade pela prescrição em perspectiva. Então, mas nós estamos anulando. anulando. O recurso é do Ministério Público, eu estou dando provimento ao recurso do Ministério Público. Então, nós estamos anulando, vai voltar. Em síntese seria isso. Favoravelmente ao meu cliente. Isso. Correto. Não é? Ou eu estou fazendo confusão? Eu estou dando provimento ao recurso do Ministério Público, caçando a sentença para voltar. Então, ainda que não seja favorável ao cliente do doutor, mas vai voltar para que os juízes prossigam com o processo e, se o caso, fazer uma sentença, se o caso absolver, se o caso condenar, se o caso o doutor recorrer de novo. Hoje, eu não, desculpa, na minha opinião, eu não vejo muito... Não, excelência, vamos ficar aqui 10 minutos, eu estou falando. Desculpa. Insisto na sustentação. Doutor, Transformou em assistência? Não. Insisto na sustentação, excelência. então o senhor dispõe do prazo regimental para fazer a sustentação, doutor. O senhor tem direito. Eminentes desembargadores, boa tarde. Desembargador, relator, doutor Anacleto, sempre uma honra e um aprendizado atuar em processo da vossa relatoria. Desembargador Maurício Ferreira, desembargador Henrique Torres, os demais membros desse colegiado, sintam-se nominados. Procurador de Justiça, doutor Adilson, sinta o meu aperto de mão. Cumprimento também aos serventuários da Justiça, aos meus pares, colegas advogados. Uma grande responsabilidade fazer uso da palavra depois que brilhantes colegas já atuaram. E ainda mais responsabilidade sabendo que o recurso do Ministério Público está previamente provido. Bem, excelências, proponho o nosso raciocínio em 4 fases. Gostaria de elencar aqui, num primeiro momento, um breve relatório. Num segundo momento, tratar de uma preliminar e, por isso, a insistência na sustentação oral, que, ao ver da defesa, não existe porquê do conhecimento do recurso. Trazer aqui uma questão enfrentando o mérito, para, ao final, finalmente, com respeito, requerer. Seguindo aqui a ordem proposta por esse orador, trata-se de recurso em sentido estrito, visando uma reforma que extinguiu a punibilidade dos agentes, com amparo na prescrição na sua modalidade em perspectiva, chamada também doutrinariamente de prescrição pela pena em concreto, enfim. Mas o Ministério Público não buscou, data vênia, reformar a extinção da punibilidade. Trata-se do crime na ação em exame de crime ambiental, talhado no artigo 52, parágrafo 2º, inciso 7, da Lei 9.605 de 98. E agora, doutor Anacleto, doutor Maurício, doutor Henrique, eminente procurador de Justiça, vejo o erro crasso de impossível saneamento pelo Poder Judiciário. Vou fazer aqui, Vossas Excelências, me conhecem há algum tempo, a gente esteve presente já em algumas sessões virtuais, não sou de fazer a leitura, mas gostaria de ler, Excelências, o que foi requerido pelo Ministério Público no recurso em distrito. O erro foi tão grosseiro que, ao chegar nesse Tribunal de Justiça, o recurso em sentido estrito, doutor Anacleto, foi cadastrado como apelação. Tá aqui, ó, abre aspas. Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto para fim de reformar a decisão combatida e condenar os apelados. Condenar. Pediu a Vossa Excelência para condenar. E pediu ainda para prover a necessária individualização da pena. Meu Deus, num recurso em sentido estrito? Quando o juízo de piso sequer apreciou o juízo de culpabilidade, como falaremos nesse tribunal condenar face à literal supressão de instância e, redobrando vênias, não podemos falar aqui do Poder Judiciário servindo como órgão de correição do Ministério Público. O Poder Judiciário não pode servir de órgão de correição para, ex officio, de ofício, suscitar um erro material do parquê. Doutor Adilson, que ficou redobrado as vênias. Bem,
Então, ao nosso ver, dado o pedido, é literalmente impossível, excelência. Está escrito. E a defesa ela tem o direito de uma atuação vinculada. A defesa tem que saber do que se defende. O Ministério pediu um recurso em sentido estrito, aquilo que se pede, um recurso de apelação. Ponto. Folhas 444, verso. Supressão de instância caracterizada e impossibilidade de conhecimento do recurso, o que em sede preliminar, desde já, se requer. Bem, mas falaremos então do mérito. Adentrando aqui ao mérito, não temos uma prescriçãozinha, não, excelência. Prescrição não é matéria de ordem pública à toa. Temos que guardar a obediência ao princípio da eficiência. Está lá no artigo 37 da Constituição Federal. Conduzir um processo penal, atos de instrução, sentença, eventual recurso das partes, sabendo que a punibilidade deve muito ser extinta, é redobrando vênias e não observar o dever de zelo ao erário, ao erário público. Temos o recebimento da denúncia em 26 de outubro de 2015, até a presente data, mais de 7 anos, sem juízo condenatório. Então temos uma prescrição, um rigor de extinção da punibilidade grosseiro. Isso sem falar, que deixo aqui expresso e justifico o porquê da insistência na sustentação oral, que ao nosso ver, caso esse nobre colegiado entenda realmente pelo provimento do recurso, esse processo vai tardar a voltar à origem, porque levantaremos em recurso especial e extraordinário a matéria. Ao nosso ver, houve um pedido impossível do Ministério Público, que não existe possibilidade de saneamento. Excelências, partindo-me aqui ao final, gostaria de agradecê-los pela recepção de sempre que essa 8ª Câmara tem com os advogados, sempre com carinho, redobrando aqui vênias às eventuais divergências. Doutora Anacleto, inclusive, tive há pouco alguns processos de relatoria de Vossa Excelência, tive a oportunidade de conhecê-lo virtualmente. Muito obrigado pela brilhante condução de sempre como relator. Então, requeiro, não seja sequer conhecido o recurso. Hein? Pedido é impossível, mas, se conhecido, que seja ele negado provimento por obediência à norma constitucional. Agradeço a sustentação oral do senhor e estou fazendo uma retificação na composição da turma julgadora. Por quê? Por qual motivo? Na sessão anterior, o desembargador Henrique Beckel Torres estava de férias, então ele não constou no sistema. Nesse tipo de julgamento, pela ordem do Temes, a turma julgadora é composta pelo desembargador Anacleto Rodrigues, o relator, o revisor é o desembargador Maurício Pinto Ferreira e sempre, quando estão presentes, o vogal é Henrique Beckel Torres, não eu. Então eu estou retificando, eu estou saindo e está entrando o desembargador Henrique Beckel Torres. Depois a gente pede fazer a alteração lá, tá bom, desembargador Beckel? Aqui já está feita a alteração, tá certo? E o senhor não vai ter prejuízo nenhum, não. Não, muito obrigado, excelência. Eu até, inclusive, verifiquei antes que o doutor estava dentro da turma julgadora, inclusive o cumprimentei, então... Exatamente. É o Temes que fez, deveria ter atualizado, a ordem não atualizou, não é culpa da gente, não. Aconteceu na sessão anterior isso aí também. A gente sai de férias alguma coisa, sabe? Aí a ordem é essa. Anacleto, quando o desembargador Anacleto é o revisor, é o relator, o revisor é o desembargador Maurício e o Henrique é o vogal, sabe? Agora, saíram de férias, eles substituem, só que não voltaram, tá certo? Eu concedo a palavra ao desembargador. Volta a proclamar a composição da turma. A composição da turma para esse julgamento, a pauta número 6. Esse habeas corpus. Esse recurso de distrito, em que proferiu sustentação oral o Dr. Hugo Viol Faria. A composição da turma. Relator, desembargador Anacleto Rodrigues. Revisor, desembargador Maurício Pinto Ferreira. E vogal, desembargador Henrique Beckel Torres. Eu concedo a palavra ao ilustre relator. Meu presidente, meus pares, eu me sinto na obrigação, senhor presidente, de fazer um adendo à manifestação em homenagem ao Dr. Wander Marota. Vou dizer, Vossa Excelência, por quê. O Dr. Wander Marota Moreira, ele foi juiz na comarca de Tambacuri
onde eu exerci a minha atividade jurisdicional. E é uma pessoa que goza de muito prestígio na comarca, tem muitos amigos e é uma pessoa muito respeitada. Então, se possível, senhor presidente, eu gostaria de fazer o adendo à manifestação de Vossa Excelência para parabenizá-lo e para... eu bem sei que o povo, que a população da comarca de Tambacuri, quer dizer, os jurisdicionados, porque são 7 municípios que compõem a comarca, eles gostam muito do Dr. Wander Marota. Então, se possível, constar os meus parabéns ao Dr. Wander Marota e parabenizá-lo pela brilhante carreira até aqui e desejar a ele e à família sucesso, felicidades nessa nova fase de sua vida. É esse adendo que eu gostaria de fazer. Perfeito, pode lavrar isso em ata, por favor. E quanto ao voto, desembargadora Anacleto? Com relação ao voto, nós estamos diante da súmula 438 do Conselho Superior do Tribunal de Justiça, que fala que não cabe a prescrição em perspectiva ou a prescrição virtual. De forma que eu estou dando provimento ao recurso, cassando a sentença, dei ao meu voto a seguinte emenda: recurso em sentido estrito, crime contra o meio ambiente, poluição, artigo 54, parágrafo 2º, inciso 5º da Lei 9.605/98, prescrição da pretensão punitiva pela pena em perspectiva, inadmissibilidade, ausência de previsão legal, prescrição com base na pena máxima em abstrato, não configuração, prosseguimento do feito. A prescrição antecipada ou virtual calculada pela pena em perspectiva não encontra respaldo em nossa legislação penal ou na jurisprudência das Cortes Superiores. Inteligência da súmula número 438 do Conselho Superior do Tribunal de Justiça. Prevendo o crime pena máxima de 5 anos, a prescrição da pretensão punitiva somente se concretizará após o transcurso de 12 anos a contar da data do recebimento da denúncia, nos termos do artigo 109, inciso 3º, combinado com o artigo 117, inciso 1, ambos do Código Penal. Então, doutor Hugo, eu ouvi com atenção a manifestação de Vossa Excelência, como o termo se restringe praticamente à prescrição, e eu estou cassando a sentença, dando provimento ao recurso do Ministério Público. Como voto respeitosamente. Agradeço o voto, desembargadora Anacleto Rodrigues, e concedo a palavra ao ilustre revisor, desembargador Maurício Pinto Ferreira. Senhor presidente, eu cumprimento o doutor Hugo, mas lamento, desculpa, eu estou há 30 anos na magistratura, acho que o custo de um processo, o tempo nosso aqui é caro, principalmente para a população que nos paga. O fato é muito simples para os estagiários. Ele se calcula, se for condenado, se for isso, se for aquilo, ele possivelmente vai pegar tal pena, e se for tal pena já vai estar prescrito. Isso é uma prescrição por uma hipótese, uma prescrição que ainda não existiu. Prescrição é matéria que se existe ou não existe, não se reconhece prescrição em perspectiva. Talvez vai ter prescrição. Desculpa, eu já tinha praticamente falado do resultado aqui, que a gente está anulando, aí o senhor discute isso lá com o juiz de novo. Agora eu tenho certeza que com esse recurso, com esse julgamento, a hora que voltar, já vai estar prescrito. Então, desculpa, eu acho assim, o meu judiciário é um judiciário que tem que ser efetivo, que se resolva. Nós estamos aqui chovendo no molhado, tomando nosso tempo para não chegar a lugar nenhum. Porque se não deu prescrição agora, vai dar prescrição quando voltar. Então, não sei, desculpa com todo o meu desabafo, eu acompanho o relator. Agradeço o voto, desembargador Maurício Pinto Ferreira. Indago do colega desembargador Henrique Becker Torres se ele tem condições de votar agora ou se ele não tem condição, o senhor que sabe. Senhor presidente, apenas para complementar o esclarecimento, o sistema, às vezes, ele funciona de forma automática, né? Nós, como vogais, não nos vinculamos ao processo. Então, a minha ausência na sessão anterior, em que foi composta a turma julgadora, não vincularia o desembargador presidente a esse processo. Então, eu voltando, posso ter condição de ocupar a posição na turma julgadora de segundo vogal, nesse caso, e por isso a questão é que eu devo figurar para votar. Não votaria, senhor presidente, se não tivesse condição. Dei a atenção devida, a sustentação oral, enquanto foi
proferida a sustentação oral, me foi franqueado acesso aos autos e, por ser matéria única e exclusivamente de direito, eu me sinto em plenas condições de votar. Matéria que está simulada, doutor Hugo, e com a devida vênia, até para não correr o risco de usurparmos da função jurisdicional de primeiro grau, que é quem deve dar a dosimetria devida da pena, não podemos interferir nessa dosimetria futura que ainda não ocorreu. Portanto, eu não vejo como deixar de acompanhar o voto do eminente relator e em plenas condições de julgar. É como voto, senhor presidente. Excelência, pela ordem. Agradeço, espera um pouquinho, doutor, por favor. Agradeço o voto do embargador Henrique Becker Torres, e proclamo o resultado do julgamento. A unanimidade deram provimento ao recurso nos termos exatos do voto do relator, do embargador Anacleto Rodrigues. Proferiu sustentação oral, doutor Hugo Viol Faria. Pode falar, doutor Hugo. Excelência, pela ordem. Ouvi atentamente os esclarecimentos do eminente desembargador. Entendo que, claro, com as devidas escusas... Doutor, desculpa, nós estamos com bastante sessão. Agora Perfeito, o processo voltou lá para a fase e aí o senhor discutiu lá. Vossa Excelência mencionou, foi categórico, me pediu desculpa logo que eu vim aqui, perdeu o tempo, Vossa Excelência. Quantas e quantas vezes for necessário provocar esse colegiado de algo que a defesa entende pertinente, o fará. Excelência, estou requerendo que a taquigrafia me envie cópia da sessão para providência de estilo. Muito obrigado. Então, se o senhor quiser até o meu nome, Maurício Pinto Ferreira, e está no campo O criminal. requerimento já foi feito. Calma, gente, calma. Querendo no Senado trabalhar? Doutor Hugo, Ah, poxa. calma, por favor. Vamos desmanchar o coração. O senhor conseguiu o que o senhor queria, por via reflexo oblíqua. A hora que descer isso aí vai estar prescrito mesmo. Eu entendi a situação da senhora, do senhor, perdão, tá? Calma, vamos com calma, tá bom? O senhor quer fazer isso? Excelência, sem necessidade. Gostaria apenas de Isso, eu sei respeito. que o senhor Tratamento ficou, com eu respeito. reconheço, a gente tem esses momentos. Agradeço a sua atenção, a sua colaboração, tá? Doutor Hugo, só falar ao senhor, eu advoguei 7 anos da minha vida, tenho 30 anos de magistratura, eu duvido que em qualquer lugar que eu passei, algum advogado tem alguma coisa para reclamar a meu respeito. Calma, A única coisa não é pessoal ao senhor, não tem nada pessoal ao senhor. Admiro todos os advogados, faço força que todos os advogados venham aqui, torço para que todos os advogados sejam felizes. Agora, eu, pessoalmente, eu como servidor público, eu me aborreço quando eu estou perdendo tempo. Chegamos no nada. Mas o senhor ganhou. Não estou nada contra o senhor, não. Por mim, o senhor pode. Eu desejo que o senhor venha fazer sustentações gerais quantas vezes o senhor puder e estarei aqui para ouvi-lo. O senhor tem direito. É só tá isso. bom? É só que Tem o nosso direito tribunal, o nosso tribunal é caro, nós temos que agilizar as coisas. Tá bom. Agradeço a compreensão do senhor, viu, doutor Hugo Viol Faria, tá bom?